Estamos ao vivo! Não, peraí. Estamos sim! Estamos não. Não sei. Estamos sim! Estamos ao vivo! Acho que nós estamos ao vivo. Não estamos ao vivo? Sim, estamos ao vivo. Não tô achando. Agora estamos ao vivo. Estamos ao vivo! Boa Boa noite, Pai, noite! seja com todos. Boa noite, amados, minhas amadas. Sejam bem-vindos ao nosso lar, à nossa casa, a mais uma live da nossa família, da família Costa, da família Quadrangular, para sua casa. Obrigada por nos deixar, por nos permitir entrar na sua casa. Tira o som. Hoje, consegui. Hoje, nosso assunto é louvor. Já temos a pastora Eliel aqui conosco. Paz, pastora! Beijo! E o Júnior já mandou boa noite. Boa noite, Boa noite, Júnior! Hoje nosso assunto é louvor. O louvor, o verdadeiro louvor, o louvor que agrada ao Senhor, o louvor que alegra o coração, o louvor que nos faz superar muitas coisas, o louvor que marcou a vida de cada um. Qual é o louvor que marcou a sua vida? O louvor que marcou assim, que te deu sustento num momento importante, que te alegrou, que te deu forças, né? Eu acredito que você tenha algum louvor que você tenha te marcado, né? Que quando você ouve aquele louvor, quando você lembra daquele louvor, ele te traz memórias, né? Todo mundo tem. Vai postando aí qual Vai que é o postando louvor. pra gente aqui. Escreve rapidinho, coisa curtinha lá. Esse louvor mudou a minha vida. Ou esse louvor é uma referência para mim, né? E eu acredito que é difícil o crente que não tem o louvor que... Aquele louvor, né? Aquele. Esse, no caso, que está tocando agora é do Fernandinho, né? O nome é Cantai Alegremente, que o Ministério Shekinah dançou, o Ministério de Mulheres dançou, o Ministério de Juniores dançou, o Ministério de Adolescentes dançou, porque é um louvor, assim, muito gostoso. Você sai de lá com o pulmão na boca, né? De tanto que você pulou, porque ele junta 3 louvores, né? São 3 louvores que ele junta. Então, assim, a gente dança. Eu lembro de uma ministração que nós fizemos na festa dos tabernáculos, eu acho que foi feito há muitos anos atrás. E nós juntamos o Ministério Shekinah, deixa eu ver se eu lembro. Ministério Ágape, lembra do Ministério Ágape, Celeste? Tinha Bia, Josi. Não, o Pedras Vivas foi depois, mas juntou o Ministério Shekinah, o Ministério Ágape, o Ministério das Mulheres, das Crianças, dos Juniores, dos Jovens e Adolescentes. A gente se revezava. Foi muito gostoso. Foi muito gostoso. Aquela coreografia. Imagine, metade da igreja estava sentada, metade da igreja estava dançando. Com arcos de fitas Com os arcos de fitas assim, que nem os meus que estão e lá. as meias luas. Fitas nas mãos. Olha, tudo que você pode imaginar, a gente usou para dançar esse louvor. É muito gostoso. E as palmas. E as palmas. O mais né? legal era as palmas sincronizadas. Que às vezes não era. Não importava, dava ritmo. Às vezes não era. Dava ritmo. Às vezes alguns acidentes aconteciam de uma criança puxar a fita e ia meia lua. Sempre ia. Os arcos de fita voava meia lua, que daí a gente tinha que ir catar.
Ficava na mão da criança. Ficava na mão da criança, mas... Lenço, então, nossa. Lenço. Daí colocar, às vezes em algumas coreografias dançavam com lenço, elas colocavam num passinho o lenço no chão e depois quando iam juntar, Não cadê? tinha o lenço? mais. Não Você tinha só, o lenço. você só via aquele lenço voando assim no corredor da igreja, indo lá pra trás. Com um pouquinho desse tamanho assim, Uma coisinha assim, desse arrastando. tamanho correndo com aquele lenço. Essa asa aqui, uma vez, eu tava ministrando numa igreja em Curitiba, não me recordo agora onde. Mano, será que você consegue levantar a câmera pra eles poderem ver direito? Claro. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um tasquinho. Só um tasquinho. Isso, mais um Não, pouquinho. levanta o tripé. Aê! Caiu. Pronto. Pronto, Já viram, já viram. Põe no volta no normal. Põe de volta no normal, ficou torto. Era só levantar ela. Levantava tudo. Aí, tá bom. Aí, tá bom. Tá bom assim. Isso. E nós fomos. Não, tá ótimo. Nós fomos fazer uma ministração e eu tava dançando com essas asas. Era eu e a irmã Elizabeth. E na hora que eu comecei a rodar com ela, essa asa, pra você ter uma ideia, ela tem 3 metros de envergadura. Então, quando a gente começa a dançar, ela esvoaça, fica a coisa mais linda. E de repente eu comecei a girar e a asa começou a dar o efeito e eu olhei, tinha um pouquinho de 2 anos dentro da asa. Grudou-se na minha perna e começou a rodar junto. E eu em desespero, que não sabia o que fazer. Eu tava com medo de cair por cima da criança, pois ela rodou comigo o tempo inteiro. A mãe desesperada de um lado, o irmão dela desesperado do outro para pegar ela, e ela dentro da minha asa rodando comigo. Foi a coisa mais linda e desesperadora ao mesmo tempo. Então, amados, tem histórias que se você começar a contar sobre as experiências que os louvores nos trazem, né, vai tempo a gente contando. Verdade. Né? Mas eu gostaria que a pastora Kate contasse, né, um testemunho, mas antes desse testemunho, né, ela lesse um texto lá de 2 Crônicas. Você anotou o livro? Anotei. Deixa só eu achar o louvor aqui pra mim pôr pra... Põe em cima da mesa, mãe. Não, é que tem o problema do comercial. A Celeste vai achar aqui pra mim e eu vou ler. Sabe, eu já coloquei ali, Acerto de Justiça. Nossa, esse é... E eu vou ler aqui o segundo livro de Crônicas, no capítulo 5, no versículo 13. No versículo 13, que diz assim. 2 Crônicas 5:13. Tá? Esses versículos vão estar todos embaixo nos comentários lá no canal do YouTube, né, Desfrutando do Reino. Os vídeos assim que são postados aqui no Face, depois a gente posta de novo no YouTube lá e você pode assistir com mais calma. É esse louvor que vocês vão escutar aí. A palavra do Senhor diz assim: E aconteceu que, quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam, para fazerem se ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. Essa ministração Tá bem baixinho. Mano, você consegue pôr no seu? é que o início louvor dele, é baixinho. o início do louvor é baixinho. Deixa eu ver se eu... É do David Keelan, né? Certo de Justiça. Ele é um louvor, se você quiser, você pode procurar ele no YouTube, o nome é Certo de Justiça, tá?
ele... Foi em 2013, no dia... Ali tá o pastor Cirilo, é David Keelan. Acredito que seja, mas No dia 15 de dezembro de 2013, a primeira ministração do Ministério Shekinah, na 12ª, foi numa campanha da Mirra. Foi quando foi formado o Ministério Shekinah. E a primeira coreografia que nós fizemos foi essa. E nós estávamos em oração naquele período. Antônio Cirilo, pastor. Antônio Cirilo. Deixa eu só baixar um pouquinho. Nós estávamos nos preparando em oração, nós fizemos consagração, jejum, período de oração. Eu lembro que na última semana, foi numa quinta-feira, dia 15 de novembro de 2013, na campanha da Mirra, que foi feita na 12ª nossa igreja. E foi algo assim tão incrível, porque nós estávamos num único propósito, que era de adorar ao Senhor no máximo que a gente podia, sabe? E nesse dia é difícil até de falar. Nós estávamos ministrando e de repente, porque era uma ministração teatral, tinha a noiva, né? Tinha o noivo e éramos em 4 dançando. E no momento que entrou o noivo, a igreja se encheu de uma neblina. Mas era uma neblina perfumada. Não era simplesmente... não era gelo seco, porque a gente não tinha não tinha equipamento, não tinha dinheiro para isso, né? A igreja estava lotada. A igreja estava lotada, que tinha pessoas por fora assistindo. Era cerca de mais de 300 pessoas. E devia ter mais não a tinha capacidade pessoas, da nossa igreja. Era menor ainda na época, né? E tinha pessoas pro lado de fora assistindo pela janela. Tinha gente assistindo pela janela. E era engraçado que nós não enxergávamos, eu, as meninas que estávamos dançando, a gente não enxergava nada. Sinceramente, a gente não enxergava nada. E depois a gente começou a escutar o testemunho das pessoas. Tinha gente que entrava na igreja e daí ia para fora para olhar se não era fumaça que estava vindo de fora. E lá fora não tinha nada, tava estrelado, tava limpo, não tinha nada. E entrava na igreja, tava aquela névoa, aquela fumaça dentro da igreja. Até eu lembro que a nossa pastora Nadir, ela ficou preocupada porque, como era uma festa, e a gente passando tecido, tem uma sala ao lado da igreja, que dá para dentro da igreja, e a gente passava os tecidos, as vestes, tudo ali. E a pastora achou que a gente tinha esquecido algum ferro ligado, alguma coisa, até que o pastor Moacir, que era quem ia ministrar a palavra, ele pegou e falou: gente, vocês não estão vendo? Vocês não estão vendo? É a Shekinah do Senhor. É a Shekinah do Senhor que veio receber o louvor dessa noite. O nome do nosso ministério é Ministério Evangelístico com Danças Shekinah. E ele falando, é a Shekinah do Senhor aqui, o Senhor veio receber o louvor dessa noite. E foi assim, uma experiência incrível, porque muitas pessoas, às vezes a gente mesmo acha que as coisas que aconteciam no período, né, no tempo de Jesus ou nos tempos antes do Senhor vir, não acontecem hoje. Mas acontecem. Nós vivenciamos isso. Deus é o mesmo, né? O Deus é o mesmo, ele não muda. Ele a palavra quer a mesma diz, adoração e maior, né? a palavra diz, né? Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Quem muda somos nós. E quando ele encontra o verdadeiro louvor, ele
desce para receber esse verdadeiro louvor. A sua Shekinah enche o lugar para receber o verdadeiro louvor. E foi assim, foi algo sobrenatural. Teve uma outra vez também que nós fomos o Ministério Shekinah. Isso, irmãos, eu estou contando experiências com o Ministério Shekinah, tá? Mas eu tenho experiência pessoal também com louvor. E o Ministério Shekinah, nós fomos ministrar uma coreografia na igreja da falecida pastora Zuba, em Curitiba. E quando nós voltamos, a pastora Zuba não, pastora... Ai, gente, esqueci o nome dela, eu já lembro e já falo. Pastora de Castro lá? Ai, eu já lembro... Pastora Eliane, ajuda a gente aqui um minutinho. Não, quem vai lembrar dessa experiência é Betinha. Se ela estiver assistindo, ela já disse quem é. Pastora Jane. Lembrei, pastora Jane. Quando nós descemos a serra, nós estávamos assim, conversando e louvando ao Senhor. E nós estávamos cantando um louvor que a gente ministrou lá na igreja dela, que é da Cassiane, aquele louvor, A Cura. A cura logo vem, não há como impedir. E neblina fechada. E a pastora Elaine, que estava dirigindo o carro, ela estava com crise de labirintite. Assim, descendo a serra, simples assim. Ela com labirintite e neblina que estava ali, que não se enxergava nada. Quem já desceu a serra à noite, no período assim da primavera, já sabe como é que funciona. A Betinha tá assistindo. Betinha. E daí, a gente cantando lá e conversando e falando, de repente, a pastora Elaine falou, gente, vamos orar porque eu tô muito ruim da minha labirintite e eu não enxergo nada. E a pastora, além de tudo, a pastora Elaine não enxergava à noite. Ela não conseguia enxergar direito à noite. E nós começamos a orar. E no que nós começamos a orar, lá no do rei da Betinha, aquele do rei tem história. E nós começamos a orar e o Senhor enviou um anjo para abrir aquela neblina para nós descermos a serra. Nós olhávamos, era algo que fazia assim. E a neblina saía. Ia para outra pista. A outra pista estava fechada. A pista que estava subindo estava fechada. A nossa frente abria. A gente olhava para trás, a neblina fechava. E nós descemos essa serra falando em línguas dentro daquele carro, glorificando, adorando ao Senhor, até nós chegarmos aqui em Paranaguá. Uma experiência parecida eu vivi com as duas meninas, né, com a Celeste e com a Ellen, não há muito tempo, quando eu fui levar o Júnior para... Faz um ano. Faz um ano. Não exatamente. Um ano e alguns dias. Um ano e um pouco. Que eu fui levar elas, primeira vez que eu fui de carro sozinha para Curitiba, apavorada, morrendo de medo. Fui levar a Júnior no aeroporto para ele ir embora. Foi bem na época de primavera, né? Sim, foi em agosto. Foi em agosto, foi pro final do inverno. E daí quando nós voltamos, era noite, tava escuro. E quando eu cheguei no pedágio, eu olhei a serra e eu falei para elas, meninas, vamos orar, porque tá neblina fechada na serra. Daí elas, vamos orar, mãe, vamos orar. De noite, era umas 9 horas da noite, mais ou menos. E neblina pra tudo, pra e todo aquilo lado que chegava. Fechado. E nós entramos dentro daquela neblina e eu falei pra ela, vamos orar. E nós oramos e começamos a orar. E o Senhor abriu a neblina para nós. Elas olhavam para trás, elas, mãe, você tá vendo o que eu tô vendo, mãe? Você tá vendo o que eu tô vendo? Eu tô. E eu aqui, nervosa, né? Porque eu tava descendo a serra com as duas. Mas o Senhor, ele abria a neblina naquele pedaço do desfiladeiro lá dos padres lá. Aquilo a gente olhava assim e você não enxergava nada. Aquilo era só neblina. E a nossa frente limpinha. Elas olhavam para trás ia fechando. Fechando a neblina. E a nossa frente limpinha até nós chegarmos aqui. Então,
são experiências assim de louvor mesmo ao Senhor, porque nós entregamos todo o nosso coração naquele momento diante do Senhor. E o Senhor, ele fez um milagre, né? Então, isso que aconteceu, de descer a Shekinah do Senhor, na casa do Senhor, quando Salomão dedicou o templo, que todos estavam louvando em uma só voz, com um só propósito, em um só coração, e o Senhor encheu a casa com a neblina, com a Shekinah dele, para receber esse louvor, e isso acontece hoje, tá? Tem que atender os requisitos também, né? Tem que estar, como diz o versículo, né? Eles estavam em ordem, eles estavam com um só pensamento, eles estavam com um só entendimento, com um só desejo de adorar ao Senhor. E estavam fazendo isso com toda a vontade que eles tinham. Tá? Tanto que quando você vê que eles vendo a nuvem do Senhor, a Shekinah do Senhor, só para explicar, a palavra Shekinah é a palavra hebraica do idioma hebraico e significa presença. Tá? A tradução é presença. Presença de quem? Presença de Deus. Né? Deus, como ele não pode se manifestar visivelmente para todos, ele envia diante da sua presença a nuvem. Tá? Por quê? Porque homem nenhum pode ver a Deus e sobreviver. Homem nenhum pode enxergar a Deus e continuar vivo. Então, por misericórdia, ele envia a nuvem dele para que ele possa estar no meio do povo. Então, quando você vê a nuvem não é Deus. A nuvem é a cobertura para que Deus possa estar presente. E a gente chama isso de Shekinah. A gente não, a palavra do Senhor chama isso de Shekinah. Tá? Por isso que o ministério de dança e evangelismo tem esse nome. Porque o objetivo é levar a presença do Senhor. Né? E a nuvem que transporta essa presença é a ministração de dança. Então, aquilo que aconteceu naqueles dias, na época de Salomão, tá? A gente presenciou, né, algumas décadas atrás, em 2013. Né? 2003, desculpa, 2003, pessoal. 2003, né? A gente presenciou em 2003. Eu era diácono na época. Tá? Então, eu estava de serviço na porta da igreja, eu olhava para fora e vendo se não era alguma coisa que estava pegando fogo lá fora. Ele era um dos que estava procurando. Ele era um dos que estava procurando alguma coisa, o foco da fumaça. Daí eu olhava para dentro, lá estava cheio de fumaça, né? Os outros diáconos também estavam muito preocupados, o que está acontecendo, onde está queimando, né? Tinha a irmã correndo lá para a sala onde passavam as roupas, as vestes, né? Os diáconos estavam olhando lá fora. Aí eu peguei e apontei para cima, olha o céu lá como é que tá. Uma lua muito bonita, né? Estrelado, e só lá dentro estava a nuvem. Tá? Tava a presença do Senhor. O Senhor estava recebendo a adoração, recebendo o louvor. Ele veio para receber. Ele não esperou esse louvor subir até os céus. Ele desceu para receber. E como que acontece isso? Como que faz isso? O Senhor ensina através da sua palavra como a gente consegue esse nível. Não que você vá buscar que a nuvem do Senhor esteja ao teu redor, você possa ver a presença do Senhor. Não, mas que você possa levantar ao Senhor um louvor agradável. Primeira coisa que eu queria deixar claro, o que é louvor? Louvor não é música. Louvor não é cantar. Louvor também não é dançar. Essas coisas são manifestações do louvor. Louvor é bendizer. Louvor é anunciar as grandezas do Senhor. Celebrar a Deus. Dar honras a Ele. Falar sobre as grandezas de Deus. Isso é louvor. Um especialista muito grande de louvor nas Escrituras foi o rei Davi. O rei Davi escreveu o livro de Salmos, tá? Que
em hebraico a palavra é Terrilim, e Terrilim significa simplesmente música, canções. Você abre o livro de Salmos, cada salmo daquele é uma canção que bendiz o Senhor, que fala das grandezas do Senhor, que elogia o quão o Senhor foi maravilhoso na vida de Davi e na vida de Israel. Então, toda vez que o salmista você lê o texto dos Salmos, tenha consciência que aquilo é uma música, tá? Aquilo é uma música para engrandecer ao Senhor. Por isso que no meio cristão, no meio dos crentes, né, é muito comum, e é sinal que ali está a presença do Senhor, os crentes cantando, os crentes engrandecendo o nome do Senhor. Porque aprendemos assim. Se você olhar nos evangelhos, você vai observar que até Jesus cantou louvores ao Pai. E existe esse texto. Tá? Jesus cantou. Tá? Como nós vamos ministrar esses louvores para Deus? Tem que ser bem afinado, tem que ser bem... a pessoa tem que ter uma voz de passarinho, né? Uma voz de... né? Não. Tem que atender os requisitos que o Senhor quer. Tá? Primeiro, por que louvar? Tá? 1 Crônicas 16:34, a gente viu 2 Crônicas, né? Voltar um livro antes, a gente vai chegar em 1 Crônicas, capítulo 16, verso 34. Diz o seguinte: louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente, ou para sempre. Tá? Aqui está dizendo por que devemos louvar ao Senhor. Porque Deus é bom. A sua benignidade dura para sempre. O Salmo 9:1 continua dando as instruções, dizendo como devemos louvar. Ó Senhor, eu te louvarei com todo o coração e contarei todas as coisas maravilhosas que tens feito. Viu? Tem que ser com todo o coração. Com todo o coração, e não ficar criando poesias para Deus, criando textos que são vazios, mas tem que ser de todo o coração, tem que ser sincero, falar daquilo que realmente significa Deus para você, o que Deus fez por você. Tá? A gente vai ver para quem nós devemos louvar. Salmo 22:3. Tu, porém, és santo, e sentado no teu trono, recebes os louvores do povo de Israel. Tem outra tradução que diz que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo Israel. Tá? Ele está assentado no trono e recebendo os louvores do seu povo. Tá? Nós fazemos parte do Israel de Deus. Então o Senhor recebe o nosso louvor e Ele anseia pelo nosso louvor. Quer sempre que nós estejamos louvando a Ele. E quando devemos louvar ao Senhor? Salmo 42:5. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da tua face. Não importa o teu estado emocional, Deus espera de você o louvor. Davi louvava o Senhor em profunda angústia. Davi louvava ao Senhor em grande alegria. Davi louvava ao Senhor em perigo de morte nas guerras. Davi louvava ao Senhor em momentos de paz. Então não importa teu estado emocional ou a situação que você viva, Deus espera de você o louvor. E como esse louvor deve ser apresentado? Salmo 47:7. Louvem a Deus com canções, pois Ele é o Rei do mundo inteiro. Louvar ao Senhor com canções. A gente falou que não são canções. Louvores não são canções.
Louvores são expressões, canções são expressões de louvor ao Senhor. Assim como a dança, assim como as palmas, assim como a oração, assim como o adorar ao Senhor, dizendo todas as maravilhas que Ele fez a nosso favor. Como devemos fazer isso? Com empenho. Tá? Nós devemos adorar ao Senhor nos esforçando para glorificar Ele naquilo que Ele é realmente na nossa vida. Não pelo que Ele fez na vida de fulano de tal, de cicrano, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele recebe louvores por esses homens, sempre. Mas o louvor que mais agrada a Ele é aquele que vem pelo que Ele fez na tua vida. Salmo 51:15. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei. Sabe o que significa isso? O salmista está sendo extremamente humilde. Ele está dizendo para Deus: Deus, eu preciso aprender a te louvar. Eu não sei como fazer. Eu sei que o Senhor é digno de honra, de glória, de adoração. Tá? O Senhor tem feito muita coisa na minha vida. Mas eu não sei falar. Eu não sei me expressar em louvor a Ti. Então me ajuda, Senhor. Coloca as palavras na minha boca. Significa que Deus está te ajudando, ou pode te ajudar, quer te ajudar, no louvor a Ele mesmo. Ele vai fazer você lembrar de tudo que Ele fez na tua vida. Ele vai fazer você entender o tamanho da bondade dele na sua vida. E por essas coisas você vai estar louvando ao Senhor, vai estar engrandecendo ao Senhor. Salmo 95:2. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Pode ler de novo? Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremos a ele com salmos. Não dá para ir na presença de Deus sem louvar ao Senhor. Você vai se apresentar diante da presença do Senhor, tem que ser com louvor. Tem que dizer tudo aquilo que você pensa sobre o Senhor, de quantas coisas maravilhosas Ele fez na sua vida. Você vai se achegar diante do Senhor já engrandecendo o nome dEle. Mas não, ó Senhor Deus, porque criou os céus e a terra. Não, Ele quer particular, Ele quer uma coisa só entre você e Ele. Tá? Ele quer que você o louve pelo que Ele é na sua vida, pelo que Ele tem feito. Tá? Então, como nós devemos nos apresentar diante de Deus? Tá? Louvando a Ele. Salmo 156. Esse é o meu. Todos os seres vivos, louvem ao Senhor. Aleluia. Algumas traduções diz que todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Tá? Então, quem deve louvar ao Senhor? Está respirando? Tá? Já é motivo de louvor. Está conseguindo andar, caminhar, fazer muitas coisas que muita gente não consegue fazer? Já é motivo de louvor. Tá? Então, tem fôlego, que é o mínimo que alguém pode ter? Tá? Louve ao Senhor. Então, todos podem louvar ao Senhor. Mas a palavra diz também quem não pode louvar ao Senhor. Aqueles que desceram à sepultura. Então, enquanto você tem tempo, enquanto há fôlego de vida em você, você tem a oportunidade de louvar ao Senhor. Amém? Uma coisa que as pessoas muitas vezes não entendem no crente, no evangélico, no cristão, ou como quiser chamar, é que nós estamos, como o pastor Guilherme falou, nós estamos louvando o tempo inteiro. Em todo momento a gente está cantando algum louvor.
mas nem sempre nós estamos felizes, né? Existem louvores... Fale. Não, continua, depois eu conto. Existem louvores... Não perca essa. Não perca. Não, Segura. segura. Segura essa emoção. Segura isso. Segura essa emoção. Segura aí. Já vou passar para vocês. Existem momentos em que nós passamos por angústias, por tristezas, por perdas, por né, todos os levantes do inimigo que o inimigo pode fazer na vida da gente, ele faz. E o louvor é o que vai nos sustentar. Por quê? Ele vai direcionar o nosso coração naquele momento. Ele vai nos ajudar a direcionar o nosso coração. Porque somos humanos, somos falhos, somos fracos. Muitas vezes não é questão de perder a fé, mas enfraquece, né? Eu tive um período muito difícil para mim, e esse louvor aqui me deu suporte. Só as meninas lembram desse louvor. Guilherme provavelmente não ouviu esse louvor, ou se ouviu foi uma ou duas vezes, mas ele não sabe. Olha, esse louvor é Não Pare de Lutar, de Ludmilla Feber. Eu tô colocando os links dos Isso. louvores em todas as... Então dá um minuto pra mim. E esse louvor, ele que me dava sustento. Que foi uma fase assim tão difícil que pessoas realmente estavam lutando contra o meu casamento, contra a minha felicidade naquele período, lutando contra, dizendo que eu não era, coisas terríveis da minha pessoa. E foi muito difícil para mim. Foi muito difícil para mim. E esse louvor eu ouvia direto. Mas não é que eu ouvia só no caso, no rádio, no computador, ou alguma coisa assim. Eu ouvia ele no meu coração. O tempo inteiro, ouvindo no meu coração. Esse refrão que ela vai cantar agora. Isso trabalhava no meu coração o tempo inteiro. Não pare de lutar. E foi algo tão incrível que foi a época que eu mais trabalhei na igreja. Eu trabalhei muito na igreja nesse período. Era um período que eu estava na igreja de manhã, de tarde, de noite. Eu estava trabalhando na cantina. Eu era líder do grupo de mulher, no grupo de mulheres. Eu era líder na tarde da bênção. Eu era líder com ele no culto de terça-feira. Eu ajudava no culto de quinta-feira. Eu estava envolvida com o Ministério Shekinah. E foi assim, foi algum tempo de muita luta diretamente contra mim. E esse louvor, ele me sustentava, porque dizia: não baixa a guarda, não pare de lutar, não baixa a guarda, porque o descanso vai vir, a vitória vai vir, porque o Senhor é que te sustenta, sabe? E esse louvor foi o que me ajudou muito, porque ele se tornou uma oração. Ele se tornou uma oração constante no meu coração. Não pare de lutar, não baixe a guarda, não pare de lutar, não baixe a guarda. Creia que o Senhor vai te fazer vencer, o Senhor vai te fazer superar tudo isso. E o Senhor ia mostrando, luta por luta, cada luta que se levantava, o Senhor, eu não precisava fazer nada. Eu não abria a minha boca, as coisas caíam por si só. E aquilo foi fortalecendo cada vez mais a minha fé no Senhor, na presença do Senhor, voltando o meu coração. Tinha dias assim que eu não queria nem sair de dentro de casa, não queria sair da cama. Eu levantava, eu mandava as meninas para a escola e fechava a minha casa e dobrava o meu joelho na sala da minha casa e chorava. E eu chorava. E esse louvor, o Senhor ficava: não desista, não baixa a guarda, não desista. Dali a pouco eu tava lá.
Betinha, cadê você que não foi pra igreja hoje, que eu senti tua falta, nós estamos precisando, guria? Eu dizia, Betinha, hoje eu não vou. Vai sim. Às vezes estava ela com alguma outra irmã, ou então era a Roseli, que aparecia lá na frente de casa, ou então a pastora Nadir ligava, a pastora Elia ligava, a Rosinete passava lá na frente, vamos. E eu pegava, eu ia, lavava o meu rosto e ia, e venci. É o que eu posso dizer, venci. Porque o Senhor venceu por mim, e eu não baixei a guarda. Foi difícil, foi muito difícil, foi uma fase muito difícil, mas o Senhor, Ele foi o meu escape e o meu descanso. Então, é um louvor que se cumpriu na minha vida como uma oração e como ações do Senhor na minha vida. Dona Ellen. Fala, Ellen. Ah, não, o meu não é tão bonito quanto o da mãe, mas ainda também. É sim? Isso foi durante um período meio complicado que foi do vestibular. Que eu falei pra mãe. Eu acho que eu falei só pra senhora, né? Foi. Que eu tava fazendo a prova pro vestibular pra entrar na federal. E na hora da prova eu congelei. Eu li a prova e não conseguia entender nada. Eu não conseguia entender as palavras que eu tava lendo. Eu tava completamente congelada. Eu travei, não sabia o que fazer. Aí... Peraí. Põe Aí, tá bem. Põe o louvor. Aí eu comecei a orar ao Senhor pedindo ajuda e me veio esse louvor na cabeça. Esse louvor, eu não tinha intimidade nenhuma com ele não tinha me marcado na infância nem nada, mas veio esse louvor na cabeça. Deixa eu ver se tá aqui. Esse louvor da Cassiane. E não pare de sorrir, você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente até mesmo chora, ele canta porque... Ai, eu peguei do show ainda. Se chorar, chora nos pés do Senhor. Vai, Como continue. seu consolador. E daí, lembrando desse louvor na cabeça, também não consigo. Ela tá chorando, gente. É que o cabelo não deixa mostrar, mas ela tá chorando. Eu não choro, eu suo. Você sua pelos olhos, né? E nesse momento o Senhor fez ela lembrar desse louvor. E a prova se abriu para ela. Resultado, ela passou em primeiro lugar no curso que ela fez, como a maior nota do curso. Glória a Deus, né? Celeste? Eu vou precisar de ajuda, que eu tô sem celular aqui. Nada. Meu celular está ali. Então o celular está ali. Vá falando, Celeste. Tá. Eu tenho dois, na verdade. Que são momentos, assim, bem complicados na minha vida. Um foi bem pouco tempo atrás, esse foi exatamente 1 ano atrás, que foi quando eu estive internada. Deixa eu achar ele aqui. E eu chorava muito, porque eu me sentia muito sozinha lá dentro. Que ela ficou na UTI, foi o período que que foi descoberto que ela tinha diabetes tipo 1, e ela ficou 10 dias na UTI, entre os primeiros dias, principalmente entre a vida e a morte, por causa da reação do organismo dela com a diabetes. Eu chorava muito, porque eu tinha muito medo. Eu não entendia o que estava acontecendo comigo e ninguém me dizia o que estava acontecendo comigo.
Eu vim saber o que aconteceu comigo dentro de casa já. Muitos meses depois. Muitos meses depois, que foi a minha mãe que me explicou. E eu só podia ver a minha mãe uma vez por dia, a minha família uma vez por dia. Nossa, eu nunca me senti tão sozinha quanto naqueles dias. E eu ficava lembrando esse louvor na minha cabeça constantemente, do Fernandinho. E era como eu me acalmava, eu conseguia dormir. Era esse louvor. Deixa eu colocar ele aqui. Nossa, eu já tô chorando de novo. Ai, por que vocês fazem isso com a gente? Sério, Pra não vocês- pode isso. Para vocês verem como o louvor na nossa vida ele é importantíssimo, né? Porque tá todo mundo chorando já. Ai, tchau, é a live do deságua. É todo mundo chorando. Mas é porque o louvor ele é fundamental na nossa vida porque ele vai direcionar o nosso coração a Deus. Nossa, já escrevi E é o socorro de Deus, né? E é o socorro de Deus. É como Deus tem uma das maneiras que Deus tem para tratar pessoalmente, para tratar Individualmente. profundamente cada um, né? Porque o Espírito Santo, né, é como uma espada de dois gumes, né? A palavra dele como uma espada de dois gumes que penetra até A divisão da alma. na medula e do tal. Ele sabe certinho aonde nos tratar, né? Então o louvor ele tem essa função Tô colocando de- os nomes e os links aqui. de sarar, né, o povo de Deus, né? E eu também tenho o meu, né? O meu não são louvores muito conhecidos, né? É mais o pessoal da antigão aí que vai lembrar desses louvores. Alguém já ouviu falar do grupo Projetarte? Puxa, pai. Com o som fica melhor, né? Com som fica mais fácil. Ele tirou poeira assim. Eu não sei nem se eu vou achar no YouTube. Assim. O nome do louvor é Amigo Leal. Isso facilitou, obrigada. A história desse louvor é a seguinte. Esse foi quando eu fui derrotado e saí vencedor, né? Quando eu trabalhava com um rapaz, eu fiquei um mês trabalhando com ele num lugar assim que era um quadradinho, né, onde a gente fazia a fiscalização dos caminhões. E ele, uma pessoa super gente boa, assim, sabe? Um irmão em Cristo de primeira qualidade, assim. Ele levava um rádio, o radinho dele, né? Aí ele colocava de manhã cedo, quando ele chegava, somzinho ambiente, não colocava aquele som estridente, muito educado, né? O Diácono Jefferson da Assembleia, Deus abençoe a vida dele, né? Ele colocava na Melodia FM e na Marumbi FM. Acho que as pessoas nunca ouviram falar dessas rádios, né? Mas os pessoal mais antigos sabem, o Mateusiense e tal. Então ele colocava de manhã e eu com a maior cara de pau entrava, né, e mudava de estação e colocava não sei se pode falar, na Transamérica, né? Não pode falar. Não pode falar Transamérica. Peraí, Tarja. Quando eu falar Transamérica tá errado, então. Tá errado, não pode. Tarja. Então eu mudava o rádio dele pra Transamérica. Ele nem olhava, não falava nada, ficava de boa. Depois, quando eu saía pra fazer o serviço, ele ia lá e colocava de volta na Marumbi ou na Melodia. E quando eu voltava, eu ia lá e trocava, porque eu detestava crente. Eu odiava crente. Até que, no final daquele mês, eu ligava o rádio dele e colocava na Melodia ou na Marumbi. E o louvor que mais me mexia, que eu mais gostava, era esse louvor do Projetarte, Amigo Leal. Então, um abraço, Jefferson. Deus abençoe a tua vida e a tua família aí, em nome de Jesus. Tô vendo aqui o pessoal. Eu preciso de um minuto. Elas precisam de um minuto.
Quem precisa de um minuto? Eu não preciso. Então- E nós temos os avisos. Né? Nós temos os avisos. Então, assim, em todos os momentos da tua vida, em tudo que você precisar, em tudo que você pensar, esteja louvando ao Senhor. Louva o Senhor com as tuas mãos, com o teu coração, com a tua mente. Louve ao Senhor com a tua boca, adorando, cantando, orando, sorrindo, né? Porque a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, não é só um bordão. Realmente, a alegria do Senhor, ela inunda o nosso coração e ela nos fortalece. E o louvor serve para você ser levado até a alegria do Senhor. Sim, porque ali o Espírito Santo ele vai te encher, né? Existiram momentos em nossas vidas, das meninas, na minha, do pastor Guilherme, de nós estarmos orando, de nós estarmos adorando ao Senhor na rua, de nós estarmos andando na rua, no ônibus, e sentir aquele perfume assim, né? De você saber que aquilo era a presença do Senhor que estava ali com você, que era o Espírito Santo do Senhor que estava dizendo: eu tô aqui, eu tô junto com você, eu vou estar junto com você, eu vou te fortalecer, vai dar tudo certo porque eu estou com você. Então, o Senhor, ele faz isso nas nossas vidas, tá? Então, louve ao Senhor em todo tempo, louve ao Senhor em todo momento, louve ao Senhor até dormindo. Tiago fala, né? Aproveita todo o tempo, né? Tá feliz? Louva. Tá triste? Louva, tá? Tá em desespero? Louva. Tá em alegria? Louva. Tá? Não perca a oportunidade. Eu vou dar uma olhada aqui agora, porque eu quero muito ver isso. Ô, Os Júnior. louvores que cada um disse, né? O Júnior, ele já tem um louvor que ele ama, que é o Eu Me Rendo, do Ministério Mergulhar. Glória a Eu me Deus. lembro que ele tava do meu lado, ele começou a chorar durante esse louvor. Desculpa, amor, te entreguei. Lembra muito quando ele tava aqui. É verdade. Aí aqui, falei isso. A pastora Eliane colocou ali um. Peraí, calma. Tá, Aqui. tá complicado. Não, Ministério Ai, meu Abençoado. sincero, abençoado. Peraí. Ah, e ela falou que o Shekinah tem que voltar. Ó, tia Betinha colocou aquele assim. Ah, não vou contar. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. É da Fernanda Brumas. Depois eu ponho o link aqui também. E daí eu coloquei os meus filhos. Sim, os nossos. Vamos passar para os avisos, Então, né? Que senão Vamos nós- passar para os avisos, senão nós passamos a noite inteira aqui falando de Louvando louvor, ao porque Senhor. Mas tão bom. é um assunto que nunca acaba. Se você gostou, deixa teu comentário. aí. Deixa teu comentário. Você parar pra pensar que cada vez que a gente lê um dos salmos, ou até muitos momentos do que vocês, a senhora e o pai estavam falando, começava a conectar louvores na nossa cabeça Aham. com aquelas frases, né? Tem alguns salmos que a gente vai ler, já lê cantando. Lendo- Já lendo lê Já lê cantando, cantando. já. Lendo É. o ritmo do louvor, assim. Tem um louvor que quando eu Aê. escuto, me lembra da Ellen, bebê. Ah, não. A Ellen Escolhe Ellen, rápido. Vergonha ali agora. É uma Então, almofada. acabou? Era muito Acabou a live. fofo, porque ela tinha o quê? Uns 8, 9 meses e cantava aquele louvor que diz assim: é real, como que é? Creio Pela fé. creio no sobrenatural, Ai, mãe, pare. é real. E ela cantava Celeste assim, tem uma Pare, também. mãe. e ela Celeste tem cantava uma assim, pizza. Chega. 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 Pisa. Chega, E a chega, Ellen chega, fazia, chega. e ela Chega, cantava, chega, a Ellen vai. cantava, é real, é real, cantou aquele Ai, tuquinho. misericórdia. Não sabia bater palma. E a Celeste é do Pisa. A Celeste, ela tinha 3 anos esse louvor. Nós estamos indo fazer uma coreografia lá na igreja da Costeira. Betinha lembra disso. Ela era bem pequenininha. E a Roseli ia fazer a coreografia Mãe, com você a tá fazendo gente. a gente ficar passando vergonha na frente do Júnior, do Rafael, do pastor, da pastora, O pastor da pastora. Já não basta da ser tia chorado. Betinha, da tia Clé. Ah, não, para. Não, eu vou para. cantar essa. Chega. E daí, ela pequenininha, nós Os dentro do avisos. ônibus.
Eu vou terminar. Avisos. Dentro do ônibus, Celeste O passou a Rafael que coreografia. achou muito fofa ela. Que bonitinha. Você não viu a foto dela? Deixa eu falar. Não. Ela passou a coreografia inteirinha pra Roseli dentro do ônibus, com 3 aninhos. Aí quando nós fomos ministrar, nós colocamos ela no meio. Nós assim, ninguém nem ligou, só olhava ela dançando. Pisa, pisa no inimigo. E ela passou a cantar direto esse louvor. Ela cantava direto. Era muito fofa. Tá, Eu lembro que a avisos. Teté me ensinou a coreografia desse louvor. Quando eu Eu era não pequena. me lembro mais. Eu lembro até hoje. Chega. Também não lembra. Então Não tá. lembra. Amanhã, culto de quinta-feira, culto da vitória, com a campanha Reconstruindo os Muros, tá? Nossos avisos. Então amanhã, quinta-feira, nós temos culto na 12ª, tá? 8 horas, lá na igreja, a campanha Reconstruindo os Muros. Uma bênção. Sábado tem célula. Célula dos jovens e adolescentes, às 5 da tarde, tá? Conhecido como 17 horas também. Domingo, culto da família. Culto rosa. O Ministério de Mulheres que está à frente do culto de domingo. 31 É outro? dia. Desculpa eu então. coloquei a data ali. Domingo, tava culto da família. Domingo, Esse é o culto aviso, da família, às tá? 8 horas. 19 horas. 19 horas, tá? Dia 31. Dia 31 é quarta-feira. quarta-feira. Não é sábado? Pera aí que eu já olho aqui. Pera aí. Eu acho que é sábado. É sábado? Ela viu Veja no aí. calendário. Dia 31 é sábado. É sábado. Sábado, dia Sábado. 31, culto Culto rosa. rosa do Ministério de Mulheres. Vai ser uma bênção. 8 horas da noite, 20 horas. Semana que vem nós avisamos de novo para reforçar. Quarta-feira, toda quarta-feira, às 15 horas, 3 horas da tarde, tem a tarde da bênção, a tarde das mulheres virtuosas. Você que não trabalha, que pode ir, né? Que quiser participar, é uma bênção. E na terça-feira, às 20 horas, culto dos casais. Não é casados Escola de casais. Escola de casais, tá? Então, mandar beijos, nossos beijos para o Rafa. Tia Cleo, para de incentivar ela, por favor. Aí, tia Cleo quer saber mais coisa. Eu conto. Não, vamos parando, chega. Acabou o tempo. Então, Já beijos passou pra do Betinha, tempo. pra tia Cleo, pastor Elian, pastor Samuel. Um beijo grande, Pra nossos todo mundo pastores. que compareceu, Pra vai Direne, pro ver Júnior, ainda. pra Renata, pra Claudiane, todos que participaram. Eu não sei quem mais, pro Rafa. Pastor Samuel. Eu Vai. falei já. Vai esquecer gente aí. Eu vou esquecer, gente. Então, Falou do todos. Júnior? Falei do Júnior, falei do Rafa. Para Falou. todos que participaram, muito obrigada. Espero que tenha alegrado seu coração, né? Fortalecido um pouco mais a sua fé, né? Louve ao Senhor, louve sempre. Tá? Nós vamos orar pelo Mateus, né, o filho do pastor Moacir, primo da pastora Eliane, que ainda está no hospital, está precisando das nossas orações, está precisando de um milagre do Senhor. O pastor Moacir Né? é aquele que a gente contou que participou da campanha da mirra. mirra, né? E ele que percebeu, né? Entendeu, né? A nuvem que era a presença do Senhor. Na campanha, né, naquele momento. Ele tá com o filho, né? Internado, né? Com o Covid, o Mateus ele tá em coma, né? Precisando das nossas orações, dependendo do milagre do Senhor. É um rapaz abençoado, é um filho maravilhoso, ministro de louvor, né? Então, nós cremos no Deus do impossível, nós cremos no Deus que ressuscita os mortos. Então, nada para Deus é impossível. E ele está na mão do Senhor, então nós cremos que Deus fará o melhor na vida do Mateus. O Xavier fez cirurgia hoje. A irmã Solange, que fez cirurgia hoje também. A irmã Marisa, lá da igreja diaconisa, que fez, acho que foi uma biópsia, acho que ela fez hoje também. Então, se você tiver mais alguém para colocar, o irmão Luiz, a irmã Jacira, para colocar nas orações, coloque, porque nós cremos no Deus do impossível. Amém? Então, Vamos fazer assim. fazer oração. Senhor Deus bendito e maravilhoso, te damos graças, Senhor, por essa oportunidade, Senhor,
de estarmos, Senhor, reunidos aqui nesta live, Senhor, com todos os que estão assistindo, Senhor, os que ainda vão assistir, ó Deus. Agora queremos interceder, Senhor, pela vida dos enfermos, Senhor, aqueles que estão nos leitos de hospitais, Senhor, ou que estão convalescendo em camas, em casa, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, restabelece, Senhor, o corpo físico deles, Senhor, dá saúde, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Nós repreendemos essas enfermidades, Senhor, e clamamos a Ti a Tua misericórdia, Senhor. Dá o restabelecimento, Senhor, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amém. Senhor Deus abençoe a todos vocês, que seja um restante de semana abençoado, né? E que o Senhor incentive no seu coração cada vez mais o desejo de louvar ao Senhor. Tá? Louve em português, louve em inglês, louvores em inglês, né? Se você gosta de louvores em espanhol, vai ser... o Senhor vai receber, em nome de Jesus. Pronto, Amém? acabou, tô indo. Tchau, tchau, pessoal. Beijo.